Queridos, muito bom dia. Muito bom dia, paz seja com todos. Nós vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui pela rede social, pelas redes sociais. E só lembrando inicialmente, então, que nós estamos fazendo a transmissão aqui pelo Facebook, mas depois você pode rever as aulas lá no YouTube também, né? Quando eu subo depois lá para o canal do YouTube, para que outras pessoas possam também acompanhar. Embora esse vídeo fique aqui no Facebook por um tempo, não sei se por um tempo ou até quando eu quiser, né? Mas ele fica disponível. Então, Deus abençoe vocês que estão acompanhando aí, a Thaís, a Larissa, deixa eu ver aqui, o Felipe Cardoso está aí nos acompanhando também, o Marcos Manzoli, a Cleusa, a pastora Audileia está acompanhando aqui também, o Valdir, deixa eu ver aqui, Valdir, é o Valdir Santos, fala Valdir, Deus abençoe, viu? A Tânia também, a Rita Benevenuto também está nos acompanhando aqui. Até minha sogra está aqui. Até minha sogra está mandando um bom dia aqui para todos. Então que Deus abençoe rica e poderosamente aí o seu domingo e a sua semana, né? Começando mais uma semana na presença de Deus. Começando mais uma semana aqui analisando um pouco o texto bíblico, né? Fazendo uma meditação, um estudo breve, um estudo mais prático aqui. A ideia da nossa aula no domingo é, claro, trazer as questões teológicas relacionadas com a palavra de Deus, com aquilo que nós estamos estudando, mas muito mais que conceitos, é que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. É um contexto mais prático, para que aquilo que a palavra de Deus nos diz possa realmente ser realidade nas nossas vidas, né? Não somente ficar na mente, mas que se transforme também em ações, em obras, né? Assim como o próprio Tiago, na sua carta, vai nos afirmar que a fé sem obras ela é morta, ou seja, não serve apenas fazermos uma confissão a respeito da nossa fé. Nós precisamos, por meio da nossa fé, de uma fé genuína, demonstrar também as obras, ou, como ele próprio diz, né, pelas obras nós demonstramos então a nossa fé genuína. Então, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar o nosso estudo de hoje. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, te agradecemos, ó Deus. Agradecemos por esse dia, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concede, para estarmos aqui neste momento meditando a respeito da palavra de Deus. E logo mais tantas outras atividades, ó Deus, que teremos, mas que o Senhor possa nos abençoar em todas elas, que em todas elas possamos demonstrar o seu amor para conosco, o nosso amor uns pelos outros, e que nós possamos, ó Deus, em cada momento glorificar ao teu santo nome. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja louvado por todas as pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam instrumentos para isso. Pai, eu peço que o teu Santo Espírito possa tocar em cada alma, em cada vida, em cada coração, para que possamos compreender a tua vontade, para que possamos compreender a tua palavra. Somente aqueles que são espirituais é que compreendem das coisas do Espírito, assim diz a tua palavra. Então, que o teu Espírito Santo possa fazer uma transformação nas nossas vidas, para que possamos, de fato, compreender, entender e praticar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, já eu te agradeço e peço a favor da minha vida e de cada um que está nos acompanhando. Amém. Amém. Queridos, então, vamos lá? O texto-chave que eu gostaria de tratar aqui hoje está lá em Romanos. Então, só para colocar o nosso propósito hoje aqui, a ideia é tratar dos capítulos 5 e 6 da Epístola aos Romanos. Se eu vou conseguir cumprir aquilo que eu estou prometendo, já é uma outra conversa, né? Mas vou me esforçar para isso. Capítulos 5 e 6 da Epístola aos Romanos. E eu gostaria de iniciar fazendo a leitura de um texto e uma perguntinha para você. Então, primeiro, o texto, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra maravilhosa, palavra linda essa do apóstolo Paulo aqui no começo da epístola, do capítulo 5 da epístola aos Romanos, da carta aos Romanos. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: onde está a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? E tem duas palavrinhas inicialmente aqui que nós podemos avaliar daquilo que Paulo fala dentro desse texto. Como eu coloquei até no título, né, da descrição dessa transmissão, as palavras-chave aqui são fé, justificação, esperança, paz e esperança. Fé, justificação, paz e esperança. Então nós vimos nas aulas anteriores, aliás, se você não acompanhou, se você não pôde assistir, está tudo gravado, está disponível no Facebook, se você procurar na minha página vai achar, mas também tem uma playlist no meu canal do YouTube que você pode encontrar também a playlist Escola Bíblica Dominical, e tem as aulas anteriores de Romanos, né? Essa é a nossa quarta aula a respeito da Epístola aos Romanos. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá dar uma olhadinha para compreender aquilo que nós vamos abordar a partir de agora. Não vou tratar aqui com a mesma ênfase, com a mesma profundidade daquilo que nós já falamos, até porque nós precisamos dar sequência no nosso estudo. Mas apenas para contextualização, nós vimos nas aulas anteriores que à medida que quando nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, nós recebemos então o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo, esse testifica em nós que somos de fato filhos de Deus. Então, o Espírito Santo se unindo às nossas vidas é uma consequência da sua própria operação, porque é o Espírito Santo que opera nas nossas vidas para que nós possamos usufruir da graça de Deus. Que graça de Deus é essa? A graça de que nós fomos escolhidos por Deus, de que nós fomos chamados por Deus, que nós fazemos parte agora da família de Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus. E por meio desse sacrifício, nós que antes mereceríamos a morte, somos chamados então a sermos filhos, somos chamados a sermos justos, ou melhor dizendo, somos justificados. Essa é a justificação pela fé. Nós exercemos fé em Cristo por meio da atuação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cremos na obra que Jesus operou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo, para que no seu corpo recaísse todos os pecados da humanidade, ou todo o pecado da humanidade, e por meio disso, então, nós somos justificados. Jesus paga o preço pela nossa libertação, pela nossa liberdade. Nós falamos a respeito disso, falamos a respeito de justificação, de regeneração, de reconciliação e de santificação nas aulas anteriores, mais especificamente na última aula. Então, iniciando aqui, partindo desse ponto, sendo justificados pela fé, como diz o texto, nós temos paz com Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz com Deus, ela está relacionada exatamente à reconciliação, porque o pecado fazia separação entre nós e Deus. Mas o pecado recaindo sobre Jesus, nós somos reconciliados com Ele. Antes inimigos de Deus por conta do pecado, agora reconciliados, amigos de Deus. Muito mais que isso, filhos de Deus e cordeiros em Cristo. Temos paz com Deus. E essa paz, nós não temos apenas uma paz com Deus, ou como eu posso dizer,
Não é que nós temos apenas, né? Parece que apenas uma paz com Deus é uma coisa simples, né? Mas não é isso. Colocando de uma outra forma, podemos dizer que essa paz com Deus promove internamente em nós também uma paz interior. Então, essa paz com Deus promove no nosso interior uma paz em Deus. E aí deixa eu explicar melhor essa diferença, né? A paz com Deus é a reconciliação, a paz em Deus é um estado de paz que nós nos encontramos a partir de agora. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e pensar sobre o ponto de vista, sobre a ótica e sobre a influência cultural, religiosa e política da época em que Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Naquele tempo, existia uma perseguição contra os cristãos. Paulo foi preso, perseguido por várias vezes. Ele foi açoitado, foi apedrejado. Enfim, ele próprio descreve em alguns textos bíblicos várias situações que ele passou por amor ao Evangelho. Então existia uma perseguição. E essa perseguição iria se agravar um pouco tempo depois, ali que Paulo escreve esses Romanos, essa perseguição estaria se agravando cada vez mais. Muito bem. Diante dessa circunstância, diante disso, a perseguição promovida pela liderança por muitos líderes judeus, e aqui só fazer um parênteses, né? Às vezes a gente tem o hábito de dizer, os judeus perseguiram a igreja, os judeus crucificaram a Jesus. E não foram os judeus, né? Genericamente, né? A gente generaliza. Porque, como já disse em outras aulas, o próprio Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Muitos que creram em Jesus eram judeus. E os primeiros que fizeram parte da igreja eram judeus. A igreja inicialmente é formada por judeus. Então, não é que os judeus perseguiram a Jesus, né? Algumas lideranças que promoveram essa perseguição, não só a Jesus, mas também aos primeiros cristãos. E, conforme o próprio texto diz, movidos ali muitas vezes por inveja, né? Por aquilo que Jesus passava a representar no meio do povo, muitas pessoas que, ao invés de ouvir aquilo que os líderes estavam dizendo, ouviam aquilo que Jesus dizia. E é interessante porque Jesus confronta a atitude desses líderes, mas em relação à doutrina que eles pregavam, Jesus certa vez disse o seguinte, olha, tá vendo o que eles dizem? Ouçam tudo o que eles dizem, façam aquilo que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem. Então aqui deixando evidenciado, né, deixando claro que o grande problema dessas lideranças era a hipocrisia. E por causa disso, por causa dessa afronta relacionada com a hipocrisia, Jesus passou a ser perseguido, e o que culminou com a sua crucificação. Muito bem. Então, dentro desse cenário todo, aqui Paulo diz que nós temos paz com Deus, e essa paz se transforma, uma das características dessa paz com Deus é a paz em Deus. Então nós temos a paz que, conforme um outro texto bíblico diz, a paz que excede todo e qualquer entendimento. A paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque não é uma paz natural. É uma paz sobrenatural que é promovida nas nossas vidas não pela condição que nós enfrentamos. É uma paz que independe dessas condições. Então eu posso estar passando por qualquer situação. Posso me entristecer pelas situações, posso às vezes ficar um pouco ansioso, embora a Bíblia diga que nós não devemos andar por aí ansiosos por essas questões. Mas internamente nós temos uma confiança em Deus, nós temos uma paz interior, que é por isso que excede o entendimento, porque ela independe das circunstâncias. É uma paz que não é simplesmente a ausência de batalhas, a ausência de lutas, a ausência de guerras, mas é uma paz em meio às perseguições, é uma paz em meio às guerras, é uma paz em meio às tribulações. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no
verso de número 3, ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas como assim nos gloriar nas tribulações? Porque a consequência da tribulação para aquele que tem paz com Deus, que foi justificado e agora tem paz com Deus, e tem paz em Deus, a tribulação, ela vem com um aspecto positivo. E que aspecto positivo é esse? O próprio texto vai dizer: a tribulação produz perseverança. Porque quando a tribulação vem sobre aquele que tem paz com Deus e tem paz em Deus, ela não provoca um desânimo. Muito pelo contrário, ela vai provocar um desejo de continuar batalhando, de continuar lutando. Vejamos a situação em que nós estamos enfrentando nesse momento. É uma situação de isolamento, uma situação de pandemia, uma situação de crise política, de crise econômica, de crise sanitária, de crises. E essa crise nos afeta. Não há como dizer que essa crise não nos afeta. Vai dizer que nenhum cristão vai perder emprego, nenhum cristão vai ser contaminado, nenhum cristão vai morrer eventualmente. Ora, nós sabemos que pessoas, o mal ele sobrevém sobre os justos e injustos, sobre ímpios e sobre aqueles que são que não são ímpios, aqueles que praticam a justiça. O mal sobrevém sobre todos. Nós estamos em contato com esse mundo. Mas quando esse mal sobrevém, isso não causa desespero. Mas a tribulação que sobrevém ao cristão, ela causa perseverança. E o que isso significa? Significa que nós não desanimamos, que nós continuamos batalhando, que nós continuamos lutando e que nós cremos naquele que é poderoso para abrir outras portas, para nos sustentar em meio a essas situações. E eu não estou dizendo aqui para que você não tenha fé que Deus pode te livrar desse mal. Não é isso. Deus pode te livrar, Ele tem poder para isso. Nós precisamos crer exatamente nesse poder de Deus, que tem de nos livrar dessas situações. Agora, eu sei de algumas pessoas, não de muitas, mas eu sei de algumas pessoas que contraíram o vírus. São cristãs, são pessoas que exercem uma fé genuína, uma fé forte, uma fé firmada e, graças a Deus, também venceram essa batalha. Não é? Mas foram contaminados. Ora, Deus não poderia ter livrado essa pessoa? Sim, poderia, mas muitas vezes nós estamos no meio do furacão, muitas vezes nós estamos enfrentando no meio da tribulação. Muitas vezes nós não somos libertos da tribulação, mas nós somos libertos na tribulação, nós somos salvos na tribulação. Pessoas genuinamente cristãs que enfrentaram a situação, mas com uma paz interior de que só tem aquele que tem a convicção de que tem a plena certeza de quem ele é nesse mundo, peregrino e forasteiro, que essa não é a pátria celestial, essa não é a verdadeira pátria, melhor dizendo. A nossa verdadeira pátria é a pátria celestial, onde nós estaremos pela eternidade com o Senhor Jesus. Então a paz que excede o entendimento é aquela paz que em meio a essas circunstâncias, aquela pessoa que talvez tenha momentaneamente perdido o seu emprego, essa paz transborda, transcende a essas questões. Então essa é a paz da qual Paulo está dizendo aqui, que nós temos essa paz com Deus e essa paz produz, ou melhor, essa paz gera em nós uma segurança e uma tranquilidade em meio às tribulações. E essa tranquilidade e segurança em meio às tribulações é que nos capacita a termos perseverança para passar por esses momentos. Porque certamente, você que está me ouvindo, eu creio que se uma porta de emprego tenha fechado para você, eu tenho certeza que daqui a pouco uma outra porta vai se abrir. Quantos empresários, quantos comerciantes estão às vezes em situações difíceis nesse momento, porquanto as suas atividades
tiveram uma redução expressiva. E eu estou falando em empresários, mas profissionais liberais, e tantos outros, e aí é uma cadeia, né? Mas enfim, nós cremos que todas essas situações apenas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos ter nesse momento tranquilidade e termos a nossa segurança de fato em Cristo. E quando nós temos a segurança naquele que não nos decepciona, e isso eu acho interessantíssimo aqui, que o apóstolo Paulo usa exatamente essa expressão, né, de decepção ou de não decepção em Cristo. Sabendo que ele não nos decepciona, nós temos paz para enfrentar. E aí nós enfrentamos essa situação, a tribulação, com perseverança. E essa perseverança produz experiência. É a experiência que é a experiência com Deus que nós temos quando nós estamos em Cristo. Né? As experiências que nós temos diante de Deus, daquilo que Deus age nas nossas vidas, daquilo que Deus faz nas nossas vidas. E essa experiência produz esperança. Né? E aí a esperança, verso 5, não nos deixa decepcionados, porque nós temos a esperança naquele que pode todas as coisas, naquele que abre portas e ninguém fecha, naquele que fecha e ninguém abre, naquele que abre caminhos, naquele que desde a antiguidade conduziu o seu povo para a terra prometida, conduziu o seu povo para pastos verdejantes, conduziu o seu povo para a libertação. E esse mesmo Deus é o Deus que opera nas nossas vidas hoje, por meio do Espírito Santo, que é produto da obra redentora que foi executada, colocada em execução pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele segue no verso 6 dizendo: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então nós, sendo ímpios e fracos, Jesus morreu em nosso lugar, para que nós conquistássemos tudo isso, ou para que ele conquistasse tudo isso para nós. E aí é a pergunta que eu fiz, né? O que ou em que você tem colocado a sua esperança? Lamentações, no capítulo 3, verso 21, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, é muito comum e é muito fácil você se encher de notícias que causam desespero, que causam medo, que causam pavor. Por quê? Porque as notícias que dão, como já diziam alguns, né? A notícia que dá ibope é a notícia ruim. Então, notícia boa não dá ibope. Eu acho que a próxima notícia boa que vai dar ibope é a descoberta de uma vacina, né? Embora já tenham aí algumas experiências em relação a isso. Mas ainda as notícias mais buscadas, infelizmente, são aquelas, ou aquelas mais noticiadas, são aquelas que trazem um certo receio, um certo pavor, um certo medo nas pessoas. E aquilo que você tem mais contato é exatamente aquilo que vai preencher o seu coração. Aquilo que você tem mais contato é aquilo que vai preencher o seu coração. E aquilo que preenche o seu coração é aquilo que vai permear as suas ações, né? Vai encher a sua mente e vai permear as suas ações. Ou seja, a sua palavra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de medo, está cheio de angústia, está cheio de pavor, está cheio de decepção, está cheio dessas notícias ruins que têm sido colocadas, que têm sido veiculadas na mídia, é aquilo que você vai falar, é aquilo que você vai pensar. E as suas ações, elas têm base naquilo que você sente, naquilo que você pensa. Então vamos fazer uma engenharia reversa. Se para que eu possa ter ações e ter atitudes dignas de quem eu sou como cristão, como filho de Deus,
Eu preciso encher a minha mente, eu preciso encher o meu coração com aquilo que me traz esperança, com coisas boas. Eu não estou dizendo para que nós fiquemos alheios às coisas que estão acontecendo, não é isso, nós precisamos compreender aquilo. Mas existem pessoas que ficam o dia todo buscando informações a esse respeito. Olha, tem tanto tempo para encher a mente com essas questões, mas não tem tempo para pegar a palavra de Deus. Não tem tempo para pegar a Bíblia e para meditar ali um pouco, para ler um texto, para meditar. Ora, nós estamos sujeitos àquilo que o mundo diz a nosso respeito ou aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Eu achei engraçado, né? Seria cômico se não fosse trágico. Um prefeito aqui da região que disse, olha, fiquem tranquilos, todos nós vamos ser contaminados. É a palavra daquele que diz a visão daquilo que o mundo apresenta. A visão daquela pessoa que não tem esperança nenhuma, ou cuja esperança está simplesmente nas mãos dos homens, naquilo que a ciência apresenta. Mas nós não estamos sujeitos simplesmente a isso. Nós estamos sujeitos ao mundo espiritual, ao mundo que é muito mais real do que propriamente aquele mundo que nós enxergamos. Vou repetir de uma outra forma. O mundo que nós não enxergamos, que é o espiritual, é muito mais real do que o mundo visível, do que esse mundo material que nós vemos. E no mundo espiritual, essas hostes espirituais trabalham, operam também a nosso favor. Aqueles enviados de Deus, a palavra de Deus nos diz que os anjos são enviados de Deus para ministrar a nosso favor. E o mundo espiritual se move ao nosso redor, de forma a cooperar também para o nosso bem. E nós precisamos crer nisso. Então, no que é que você está crendo? Se você creu que Jesus morreu por você, se você creu que Ele operou a salvação na sua vida, se você creu que foi justificado pelo sangue de Jesus, que você foi reconciliado com Deus, se você crê nisso, você tem paz com Deus e você tem paz em Deus. E você deve evidenciar isso. Agora, o mundo nos cerca de informações, o mundo nos cerca de circunstâncias que nos fazem muitas vezes pensar exatamente o oposto. Pensar que nós estamos desesperados, né? Precisamos nos desesperar. Como eu disse, as crises, as injustiças, as tribulações afetam a todos, sejam cristãos, sejam não cristãos, sejam pessoas justas ou pessoas injustas, afetam a todos. Olha, o Salmo de Asaf ele vai dizer num dos Salmos o seguinte, fala, olha, por pouco meus pés não vacilaram, por ver a prosperidade dos ímpios. Por que eu lembrei dele agora? Porque eu disse que as coisas boas vêm sobre justos e injustos. As tribulações vêm sobre justos e injustos, mas muitas vezes nós vemos que muito maior medida naqueles que são justos. E assim como é dito nesse Salmo 73, se eu não me engano, não tenho certeza aqui, mas vamos lá. Exatamente, Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Salmo 73, versos 2 e 3. Então, muitas vezes, a percepção daquilo que é mal, daquilo que é ruim, ou a percepção no sentido inverso da prosperidade é mais vista entre aqueles que são injustos, entre os maus, a prosperidade. Mas nós não devemos nos guiar
por essas questões. Nós não devemos nos guiar pela aparência, nós devemos ter uma convicção de quem nós somos em Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Ele está tentando demonstrar a obra, aqui fazendo um tratado teológico, um tratado soteriológico a respeito da doutrina da salvação, e a partir da doutrina da salvação, estabelecendo quem nós somos, qual é o nosso papel dentro disso, qual foi o papel de Deus, qual foi o papel do Senhor Jesus e qual é o nosso papel dentro de tudo isso que está sendo narrado aqui. Porque nós não recebemos a morte, nós não recebemos a condenação, nós não recebemos a escravidão, muito pelo contrário, nós somos tirados desse local. Nós somos extraídos daqui e transpostos ou transportados para o reino da luz, para a vida, para a liberdade e para a salvação. Porque o verso 15 do capítulo 5 vai dizer: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, aqui falando a respeito de Adão, né? O apóstolo Paulo faz uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, ou seja, o primeiro Adão, cujo pecado, cuja transgressão fez com que o pecado entrasse no mundo, mas o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, sendo obediente, retira esse pecado, nos transporta para um outro patamar. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então essa graça, nós precisamos crer de uma vez por todas que essa graça está sobre as nossas vidas, né? E lembrando aqui que as tribulações são colocadas nesse mundo, que nós enfrentamos nesse mundo, ela tem aspectos positivos, porque primeiro, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E onde está a sua esperança? O que você tem trazido à sua mente? Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que você tem trazido na sua mente? Com o que você tem enchido o seu coração? Aquilo que enche o seu coração é aquilo que vai sair pela sua boca. Aquilo que enche o seu coração é aquilo que vai se transformar nas suas ações daqui para frente. Olha, se estamos desesperados, então já não resta mais razão para lutar. Não resta mais razão para que nós avancemos, para que nós continuemos lutando. Se não há esperança, se esse mundo caminha de mal a pior, e escatologicamente nós vemos que nos últimos tempos todas essas calamidades iriam se aumentar. O Senhor Jesus disse isso. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21. Nós vemos o Senhor Jesus falando a esse respeito, dos sinais que antecederiam a sua vinda, e que esses sinais iriam se intensificar. Fala de guerras, rumores de guerras. Lá em Lucas 21 vai falar inclusive de pandemias, que iriam se multiplicar. E colocados como que, na palavra do Senhor Jesus, as dores de parto, né? O princípio das dores, se relacionando às dores de parto. E nós sabemos que as dores de parto, à medida que chega próximo o período do nascimento, elas reduzem o lapso temporal entre uma e outra, mas aumentam a intensidade. Essa é a ideia que Jesus quis transmitir quando fez essa analogia. Agora, isso não deve, de maneira nenhuma, nos deixar desamparados, nos deixar transtornados, desanimados. Muito pelo contrário, nós precisamos ter a nossa esperança. E essa esperança não decepciona. Nós não encontramos decepção se cremos realmente que Jesus nos limpou, que Jesus nos purificou, que Jesus nos salvou, que nos transportou para um outro reino. Em Cristo nós temos a esperança em dias melhores, em Cristo nós temos a esperança nessa nova vida que nós já recebemos, mas que um dia será plena e perfeita quando estivermos, de fato, na presença real
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no capítulo 5, deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Nessa comparação entre o Adão e Cristo, nessa comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, o apóstolo Paulo vai fazer essa ponderação, ou vai fazer essas considerações, falando a respeito de uma reconciliação. Então, uma reconciliação, nós já falamos aqui sobre isso, sobre essa questão da reconciliação, que nós fomos reconciliados porque éramos inimigos de Deus, então na cruz fomos reconciliados, e agora eu quero colocar o foco, né, na própria palavra reconciliar. Então, reconciliar significa conciliar novamente. Então, isso significa que havia uma conciliação, mas que essa conciliação foi quebrada. E em Jesus houve uma reconciliação, foi conciliado isso novamente. Quando havia essa conciliação original? No Éden, quando Deus cria o homem e a mulher, quando cria Adão e Eva, quando Deus cria a raça humana. Lá em Gênesis, a descrição de que Deus tinha comunhão com Adão, que todas as tardes Adão conversava com Deus, Adão falava com Deus. E essa comunhão, essa comunicação, ela foi perdida, ela foi interrompida. E em Cristo, então, nós fomos reconciliados. No verso número 11 está escrito assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. E aí eu gostaria de ir com vocês lá na segunda carta aos Coríntios. Se você estiver acompanhando com a Bíblia aí, ou depois, se você quiser dar uma analisada, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E eu gostaria de ler a partir do versículo de número 18. Quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios exatamente a respeito dessa reconciliação. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Perceba que nós recebemos o ministério da reconciliação. E o que viria a ser esse ministério da reconciliação? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, veja, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus, reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, mas nos confiando a palavra da reconciliação. Então, não levando em conta os pecados do mundo, porque os pecados recaíram sobre o Senhor Jesus. E por isso que o pecado hoje, nas nossas vidas, ele não gera mais a morte, mas recaindo sobre Cristo, nós temos vida e paz com Deus. Isso se nós estamos de fato em Cristo. E se nós não, e a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo não vive pecando, não vive se esbaldando em pecados. Aqui o texto não está querendo dizer que nós podemos fazer o que nós quisermos, Aliás, se der tempo, não sei ainda, talvez até dê tempo para, de uma forma introdutória, falar sobre o assunto. O capítulo 6 de Romanos vai falar exatamente sobre isso, essa sequência de raciocínio. Então, apenas para antecipar algo, para que não fique talvez a ideia, a imagem de que nós podemos fazer o que nós quisermos, E não é isso que o texto diz. Mas se nós estamos em Cristo, nós não vivemos mais em pecado. João, numa das suas cartas, vai dizer exatamente isso, que nós estamos em Cristo, nós não pecamos. Nós não vivemos em pecado.
Nós não nos esbaldamos em pecado, mas procuramos fazer aquilo que é agradável a Deus. Voltando à palavra da reconciliação que nos foi confiada, o verso 20 diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então somos justiça de Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus. E a partir do momento, então, em que nós recebemos essa reconciliação, que fomos reconciliados, somos investidos na função de embaixadores do reino. E o que é um embaixador? Um embaixador é um representante de um poder em terra estrangeira. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui no Brasil várias embaixadas de países estrangeiros. Essas embaixadas representam os seus respectivos países. Então, nós temos a embaixada americana, a embaixada portuguesa, a embaixada espanhola, a embaixada argentina, enfim, tantos outros países do mundo, nós temos embaixadas no Brasil. Assim como o Brasil se faz presente em outros países através das embaixadas brasileiras também. Então, esse embaixador que está em terra estrangeira, note isso, ele representa o poder que lhe é investido da pátria original. E de que pátria nós somos parte? De que pátria nós fazemos parte? Nós não somos mais. Nós temos a compreensão que nós não pertencemos a esse mundo. Mas nós buscamos uma pátria melhor. Nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra, buscando a nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar. Então estamos aqui. O próprio Senhor Jesus, a respeito dos seus discípulos, diz: olha, eles não são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Nós não somos daqui. Nós somos embaixadores, simplesmente, representando um poder de uma pátria que ainda está distante, que ainda nós não entramos nela. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo como embaixadores, somos representantes então desse poder e desse evangelho, dessas boas novas. E é por isso que nos é confiada a palavra da reconciliação, para que aquilo que nós experimentamos nas nossas vidas por meio desse ministério da reconciliação, a partir da reconciliação que Deus promoveu por meio de Jesus, aquilo que se fez realidade nas nossas vidas, que nós possamos então testificar a esse respeito e testemunhar a esse respeito. Nós somos embaixadores colocados aqui por Deus para que nós possamos refletir em outras pessoas, para outras pessoas, melhor dizendo, aquilo que Deus fez nas nossas vidas. A transformação que o Evangelho promoveu nas nossas vidas, nós temos a obrigação, recebemos, e esse ministério da reconciliação foi dado a todos aqueles que receberam a reconciliação. A esses foi dado o ministério da reconciliação. E de que forma nós atuamos nesse ministério da reconciliação? Ou de que forma nós promovemos esse reino? De que forma nós promovemos a reconciliação a outras pessoas? Por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes, por meio daquilo que nós somos, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos como que um espelho que reflete a imagem do nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos nos preocupar com esse ministério que nos foi dado e podermos também, através das nossas vidas, falarmos a respeito daquilo que Deus fez em nós. E aí, para fechar esse ponto do capítulo 5, que eu quero amarrar aquilo que nós estamos falando desde o começo, então essa palavra da reconciliação é como se eu expressasse para os outros aquilo que Deus fez na minha vida. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. Agora, se a palavra, se a esperança desse evangelho não está permeando a minha mente, não está permeando o meu coração, qual é a mensagem que eu vou transmitir para outras pessoas? Que tipo de evangelho eu estou transmitindo para outras pessoas?
Será que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que traz paz, um Evangelho que traz esperança? Ou é um Evangelho que traz medo, que traz insegurança, que traz um Deus que aparentemente é incapaz de resolver as situações? E que vai enrolar essa situação até o fim, até o final dos dias. Então nós precisamos, para que possamos exercer essa função de embaixador que nos foi concedida, embaixador de Cristo, recebendo esse ministério de reconciliação, para que nós possamos exercer da melhor forma possível, nós precisamos compreender quem nós somos dentro do reino. Nós precisamos compreender aquilo que a salvação nos agrega. Que nós somos salvos, mas Deus não... a sua obra nas nossas vidas não fica apenas na salvação, mas a salvação produz frutos nas nossas vidas e esses frutos são promovidos desde agora. Esses frutos, aquilo que a recompensa, vamos dizer assim, colocar dessa forma, relacionada com a salvação, ela não se resume às bênçãos futuras, a bênçãos simplesmente relacionados com a vida eterna, mas desde agora, tudo aquilo que permeia a salvação, paz, segurança, perseverança, esperança, tudo isso deve permear o nosso coração. E de que forma nós tomamos posse disso? Conhecendo, meditando, nos inteirando da palavra de Deus, ou mergulhando, né, na palavra de Deus. E aqui eu gostaria de falar algo que eu já tinha dito anteriormente. Mas eu acho que vale a pena citar de novo, que é a questão do tempo. Às vezes nós damos a seguinte desculpa: olha, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo. E quando nós dizemos não tenho tempo, nós estamos dizendo isso não é importante para esse momento. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias mesmo eu estava conversando com um irmão a respeito disso. Se você chega cansado do seu trabalho, e você tem um filho pequeno lá, e o seu filho chega, quando você chega, seu filho quer brincar, quer pular, montar de cavalinho, e você está cansado. E aí você diz assim: filho, agora não, papai está cansado, mamãe está cansada. E aí o filho acaba saindo de lado. Então você tem aqui duas opções: descansar ou brincar com seu filho. Aquilo que você escolhe fazer é aquilo que você define como prioridade naquele momento. E aqui eu quero dizer algo, o seguinte: não tem nada errado no descanso. O descanso é necessário. O descanso é necessário. E é por isso que nós dormimos. Não fosse necessário, a gente não ia dormir. Nós dormimos porque naquele momento o que tem de mais importante é recarregar as nossas energias, recarregar as nossas forças, deixar o nosso corpo descansar. Naquele momento, essa é a prioridade. Agora, quando você escolhe descansar, você está dizendo: nesse momento isso é mais importante. Nesse momento, brincar com meu filho não tem importância. Ou é menos importante. Ah, Reginaldo, mas isso é muito duro. É duro, mas é verdade. Aquilo que nós fazemos, quando temos escolha do que eu falo, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E eu vou fazer em qual sequência? Eu vou fazer nessa, nessa e nessa. Isso indica a minha ordem de grau de importância. O grau de importância que eu dou para cada uma dessas atividades. Aquilo que eu faço primeiro é necessariamente aquilo que para mim tem mais importância. Agora, se eu digo que eu não tenho tempo de ler a palavra, se eu não tenho tempo de orar a Deus, se eu não tenho tempo de fazer nada que é relacionado com a palavra de Deus, eu estou dizendo o seguinte: isso para mim não tem importância. É duro, mas é verdade. Quando eu digo, eu não tenho tempo, eu estou dizendo isso para mim não é importante, porque para outras coisas eu acho tempo. Eu acho tempo para ver todas os stories das redes sociais, de Facebook, de Instagram. Eu tenho tempo de ver vários vídeos no YouTube, eu tenho tempo de assistir novela, eu tenho tempo de assistir futebol, eu tenho tempo de tanta coisa, mas não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus não tem importância na minha vida. Que o que tem importância é assistir novela, tem importância é
assistir futebol. E mais uma vez, nada de errado. Nada de errado, né? Não tem nada de mal você assistir futebol. Eu mesmo gosto de assistir futebol também. Não tem nada demais se você querer assistir uma novela, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que gostam. Eu nunca assisti, para ser sincero. Aliás, para não falar nunca, eu já assisti alguns episódios sim. Mas acho que talvez um ou dois, né? Daquelas novelas que sobre a vida de Jesus, sobre a vida de José, várias novelas que foram lançadas aí, sobre Moisés, enfim. Nada de errado, nada de mal. Agora, se eu tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para meditar na palavra, eu não tenho tempo para orar a Deus, para buscar a Deus em oração, então eu estou definindo prioridades erradas na minha vida. Eu estou colocando aquilo que é menos importante acima daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante nas nossas vidas. Muito bem. Nós estamos já nos aproximando do final dessa aula. Como eu já previa, né? Não vai dar para entrar propriamente no capítulo 6, mas apenas fazendo uma ponte aqui, que entre o capítulo 5 e o capítulo 6, Paulo vai falar a respeito da lei que veio para mostrar o pecado, para mostrar a ofensa, para deixar mais clara a ofensa. E ele havia dito, né, que onde abunda o pecado, superabundou a graça. Ora, que faremos, pois? Né? Nós estaremos pecando constantemente para que a graça seja ainda maior? É o que ele vai falar no início do capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte, no verso 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, que já morremos para ele? Então esse é exatamente o assunto que nós vamos falar na nossa próxima aula. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Capítulo 5, verso 20 aqui de Romanos. Então a lei funciona como um revelador do pecado. Eu já fiz essa analogia outras vezes. Quem acompanha aqui quem acompanha aqui as aulas, certamente já viu isso, já me ouviu dizendo isso outras vezes, que a lei é como que um espelho, que quando você está sujo, ele tem a capacidade de mostrar a sujeira, porém não tem a capacidade de limpar a sujeira. Então a lei ela vem como um espelho para mostrar o pecado, para mostrar a ofensa, para mostrar a sujeira. Mas ela não tem o poder para retirar a sujeira, apenas para mostrar. Aquilo que retira a sujeira, que nos limpa, que nos purifica, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus, né? E apenas então, fechando isso aqui, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, essa comparação entre aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos, a comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. No primeiro Adão, nós recebemos condenação, mas em Cristo nós recebemos a salvação. No primeiro Adão nós recebemos inimizade, mas no segundo Adão, em Jesus Cristo, nós recebemos a reconciliação. No primeiro Adão nós recebemos a ofensa, mas no segundo Adão nós recebemos a graça de Deus. Se no primeiro Adão nós recebemos a morte, então no segundo Adão nós recebemos a vida. Apenas colocando de uma outra forma, né? No primeiro Adão, o nosso antigo estado, antes de nos encontrarmos com Cristo, antes de sermos reconciliados com Deus, condenação, inimizade, ofensa e morte. Condenação, inimizade, ofensa e morte. Mas em Cristo nós recebemos a salvação, nós recebemos a reconciliação, nós recebemos a graça de Deus e nós recebemos a vida em Deus. Essa deve ser a nossa convicção relacionada àquilo que Jesus fez nas nossas vidas e a posição que nós ocupamos agora. Não mais uma posição de nos desesperarmos diante das tribulações, diante das situações, mas termos esperança
A esperança que provém da experiência, a experiência que provém da perseverança e a perseverança que provém exatamente dessas tribulações. Então não consideremos essas situações como algo necessariamente ruim, mas aquilo que nos conduz a uma intimidade, a uma proximidade cada vez maior com o nosso Deus. Amém? Vou fazer uma oração junto com vocês para que nós possamos encerrar essa aula. Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, damos graças a Ti, ó Deus, pela possibilidade, pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditar na Palavra de Deus nesta manhã. Paizinho querido, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito Santo possa capacitar a cada um a compreender aquilo que a Tua Palavra nos diz, que possamos sempre aprender do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de boas notícias e que possamos, ó Deus, trazer à nossa mente sempre aquilo que nos traz esperança. E é no nome de Jesus que eu oro, Senhor, te agradecendo a favor de cada um, a favor de cada vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome hoje e para sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.